Bem demais, Betinho. Obrigado. Fala, rapaziada do nosso canal Esporte Romário FC. Trazendo mais um vídeo no nosso canal e dessa vez repercutindo as últimas notícias sobre o Vasco, que vai encarar o Atlético Paranaense nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Antes de soltar o corte do vídeo do SBT Esportes com a Fernanda, Pedrosa e o Vene, todos os créditos e direitos autorais, estou deixando o link na descrição deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina, você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Muito bem, olha, o Vasco está finalizando a preparação para a partida de amanhã, o jogo contra o Atlético Paranaense da Marcinha. Um beijo para Marcinha. A partida ganhou ainda mais rivalidade após a vitória do Cruz Maltino no início da semana pelo Brasileiro. Rodou. Uma virada que confirmou a boa fase do Vasco antes dos confrontos decisivos na Copa do Brasil. E ainda mais diante da torcida, que tem sido um fator diferencial quando se trata de jogos em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu apenas uma vez em São Januário, na derrota para o Criciúma por 4-0. Desde então, em 10 jogos, são 6 vitórias e 4 empates. Com isso, o técnico Rafael Paiva ainda não sabe o que é perder em casa. E novamente, o time precisará contar com o apoio dos vascaínos contra o Furacão. E já poderá contar com um cara nova na equipe. Jean David já foi registrado no BID e pode estrear contra o Atlético Paranaense. Por outro lado, o técnico Rafael Paiva ainda não sabe se vai poder contar com David. Ele está internado com quadro de celulite facial. O jogador deve receber alta nesta quarta-feira, mas será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Adson sentiu dores na última partida e ainda é dúvida. Pelo menos um jogador decisivo estará em campo. O argentino Verratti é um dos líderes do time, além de ser um dos principais atletas da equipe Cruz Maltina atualmente. E mais uma vez, o Vasco espera contar com a inspiração do camisa 99 para ir em busca de mais uma etapa na Copa do Brasil. E aí, Pedrosa? Que ficou um climão quente, né? Negócio... Eu tava olhando, sabe o que ontem? Sim. Eu achei até muito interessante. Eu não sei se vocês viram. Eu tava olhando o Instagram do Betinho. O Instagram do Betinho. Eu fui lá, que eu sou fofoqueira, né? Sim. Eu sou stalker. E aí, Vene, ele postou um áudio que alguém botou dele falando a verdade, assim, eu achei bem interessante a gente olhar o lado do funcionário, né? Sim. Porque a gente tem a tendência, ele falou, só porque os caras são jogadores de futebol, eles podem me bater? Claro. Não é assim, eu tô ali pra trabalhar. E é verdade, assim, é verdade demais. Você trouxe esse ponto ontem aqui no nosso debate em relação ao olhar do funcionário. Ele, a segurança entrou para defender o Piton. O Piton tomou um soco no meio do jogo, né, Pedrosa? Eu conheço o Betinho já há muito tempo, porque ele é segurança do Vasco há alguns anos. Como eu cubro o Vasco desde 2017, eu já tive contato com ele algumas vezes. Sempre foi um cara dócil, um cara gente boa, um cara elegante, que sempre recebeu todo mundo bem. Então ali, quando a gente fala sobre a demonização do Betinho, é justamente porque ele é o lado mais fraco da corda. Verdade. Você acha que vão criticar o jogador, vão criticar os profissionais envolvidos no futebol, vão criticar o segurança que foi fazer seu trabalho. Então eu acho completamente descabido o que fizeram com o Betinho. Repito, eu não defendo o que ele fez depois de ter entrado na confusão e tudo mais, mas ele foi ali defender o jogador do Vasco, que era o Lucas Piton. Mas depois veio o povo todo em cima dele. Exatamente, mas por quê? O que ele ia fazer? Porque ele empurrou o Coelho do Atlético Paranaense para tirar o Lucas Piton. Só que tem que lembrar que o Coelho já estava tentando bater no Lucas Piton desde o momento que o jogo estava rolando. Então, assim, o Betinho, sem dúvida alguma, ele é o menos culpado dessa história toda. Verdade. Porque ele foi fazer o trabalho dele e aí os caras foram crescer pra cima dele e ele ficou lá. Tanto que os jogadores do Vasco tentaram tirar, mas na hora ali também ninguém tem sangue de barata, Não, né? é verdade. Então, assim, o Betinho, cara, ele virou ídolo da torcida do Vasco, É tá? mesmo, é? Todo mundo ficou brincando, Betinho, linha de frente, tal. Então, assim, ninguém aqui apoia a violência, Olha mas aqui. nesse caso a gente vai defender o Betinho. Você sim. viu o Praxedes no Trelelê? Tu viu? Eu Você vi o viu o Betinho. Praxedes no Trelelê? Falei, gente, o que o Praxedes tá Mas fazendo foi ali? esse o motivo da briga. O Betinho assiste ao nosso programa? Provavelmente. Ele deve assistir, né? Betinho, hoje no treino de boxe eu me inspirei em você. Eu virei pro meu professor e falei, quero gingar igual o Betinho. Bem demais, Betinho. Brincadeira essa Betinho parte. viu assim, ó, o Praxedes tá voltando. Aí ele falou, Não, aqui, gingou bem, tá? é brincadeira. Tem habilidade. É brincadeira. É que a galera ficou brincando com isso, né? A briga começou depois Mas que a ele diretoria... tava lá no Trelelê. Ele jogou, gente. Não, mas
ele tava lá no trelê, poderia ter exato. saído. Pô, mês passado ele tava com o Betinho, né? E essa Não provocação só com o aí... Betinho, né? Com outros jogadores também. Fala, Essa Pedrosa. provocação que estão dizendo é que o Atlético Paranaense divulgou uma nota repudiando A o que gente tem tinha tudo aí. acontecido. Vamos ver, Pedrosa? Enfim, criticou a segurança de São Januário. Primeiro, e o tudo Atlético vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal Globo Esporte, nesta terça, o presidente Mário Petralha não foi contatado pelo Vasco da Gama após o acontecimento da partida, né? O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Atlético Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para que a garantia de segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil. Qual foi o momento que teve uma segurança precária? Foi esse momento da briga. O Vasco respondeu Mas essa foi a nota primeira aí. vez que A tive uma gente não briga, tem- uma confusão depois de um jogo? Não, claro. Aí a nota do Vasco. Ué, qual foi? Eu não tô entendendo. Aí o Vasco, ó, a quem interessa nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo. A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo. Ao Vasco importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem cometendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo sim nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetem o resultado da partida. Não nos preocupa a segurança em São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão. Repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início à reação que aconteceu na sequência. O Vasco está concentrado integralmente na próxima partida. E é verdade, a gente viu uma confusão dentro de campo, ficou por ali um trelelê que começou com o jogador do Atlético Paranaense, a gente não viu invasão, torcida quebrando coisa, a gente não viu nada disso. A gente viu um trelelê, Vene, que já vimos infelizmente, mas já vimos. Quantos anos você tem de futebol? Quantos anos você já não viu aquele esquenta ali depois do jogo? Não que isso seja bacana, não que isso seja legal e nem natural, mas acontece. Fernandinha. Isso não quer dizer que o estádio não tem segurança e que tem que tomar uma punição. Se a torcida do Vasco tivesse invadido, dado uma confusão, aí beleza, aí a gente tem que pensar, gente, como aí? Não pode, tem que ter uma punição. Agora, pra esse estrelelê aqui, quantas vezes a gente já não viu isso aí no futebol, Venê? A verdade é o seguinte, a gente não, né? Isso está acontecendo, essa repercussão está acontecendo por causa do Betinho. Brincadeiras à parte, é por causa disso. Perfeito. Porque muita gente está criticando o Betinho, mas o Pedrosa mencionou isso aqui muito bem. Não adianta você crucificar apenas o segurança. Quer fazer a corda arrebentar para o lado mais fraco? É muito fácil fazer isso. Porque os jogadores do Atlético Paranaense também têm que ser criticados. Olha a postura deles. Se a Não, gente, vamos o próprio olhar Atlético aqui. tem que criticar os jogadores dele. Você faz, olha, o Atlético muito bolo e, sei lá, 4 caras do Vasco tentando tirar o Betinho, defender, porque tava todo mundo em cima dele. Só que essa galera aqui tava quente. E você vê o Léo Jardim separando, você vê os caras do Vasco meio que separando. Mas se você olhar a figura com completo, você olha a maioria é o quê? Do Atlético Paranaense. A minha Gente. preocupação é o jogo de quinta-feira, de verdade, assim. E eu falei isso aqui ontem. Mas olha só, vamos eu acho fazer que os uma jogadores coisa? do Vasco e os jogadores também do Atlético Mais do que Paranaense, isso. eles têm que amenizar esse clima. Mais do que isso, torcedor do Vasco, Tem isso também. pelo amor de Deus, o que a gente mais faz nesse programa aqui, Lucas Pedrosa, é defender São Januário, defender o Vasco. Pelo amor de Deus, não cai em pilha, não taca nada, não faz confusão, porque o povo tá doidinho pra pegar um pingo de vocês, pra fazer o que fizeram já no ano passado, e a gente brigou aqui nesse programa pra dizer que muita gente tomou punição bem menor que a do Vasco. Então, por favor, torcedor vascaíno, não faça nada, vá na atividade, faz aquela festa bonita que vocês fazem muito bem, seja o 12º jogador que vocês são, a diferença no Vasco é você em São Januário, mas nada de cair em pilha, porque imagina só, dá um pinguinho aí, Pedrosa. É tudo que eles querem. Pois né? é, exatamente isso. E eu acho que, infelizmente, a gente não tem a imagem, porque a imagem é do momento do jogo. Quem inicia a confusão é o Coelho, gente. O Jefferson, que se eu não me engano, o lateral que tenta dar um soco no Betinho, acaba sendo expulso depois que o VAR é chamado, mas quem tinha que ter sido expulso era o Coelho lá dentro do jogo ainda, e o VAR não chamou naquele momento, que ele tentou dar um soco na cara do Lucas Piton. Não, tem o frame que parece claro, que pega, é né? óbvio, é claro. E a confusão começou por causa disso. Então, assim, isso pra mim, Fernanda, essa notinha do Atlético Paranaense aí, que é um clube que eu respeito muito,
É uma nota patética, uma nota vergonhosa, e o Vasco respondeu muito bem. Inclusive, não só respondeu também o Atlético Paranaense, como respondeu o jornalista lá de Curitiba, que tratou a Zona Norte do Rio de Janeiro como se fosse algo de baixa renda, de baixa educação, de forma preconceituosa. E o Vasco, mais uma vez, mostrou que é um clube do povo, que é um clube que respeita todo mundo e que, novamente, o Pedrinho, inclusive, fazendo essa nota, mostrou para esse jornalista que aqui a gente respeita todo mundo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, de qualquer lugar, porque aqui é todo mundo igual, é respeito, inclusão e igualdade. Esse é o lema do Vasco da Gama. Se vocês não têm aí, paciência. É isso, galera. Fiquem ligados porque o Vasco promete muita emoção nessa quinta-feira contra o Atlético. Quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo o que esperam dessa partida. E não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo e compartilhar com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Tudo o que rola no Vasco, você acompanha aqui. Até a próxima e saudações vascaínas.